Mas agora vamos falar de resposta de treinamento de força sobre a força. Então, obviamente, Sale, em 1988, e talvez, né, vocês tenham visto isso aí em vários livros de treinamento de força, uma curva, né, de progressão dos aumentos da força em relação ao tempo. Então, isso normalmente é mediado em relação a adaptações neurais, que acontece, né, desde o início do treinamento até um certo tempo que entra num certo platô, contribuindo para o aumento de força, e as adaptações hipertróficas ou estruturais, que, de uma certa forma, vão contribuir de forma significativa num momento posterior, né? Quando a gente fala contribuir de forma significativa, não quer dizer que antes a hipertrofia não contribua, tá? Então, a gente tem dois fatores que interferem nos aumentos de força pelo treinamento de força. Então, assim, eu, nesse primeiro momento, vou abordar, né, de uma maneira mais resumida, até porque a gente não tem tempo, isso aqui dá uma aula de pós-graduação tranquilamente, né? A gente sabe, mas não é no nosso objetivo de hoje, adentrar, né, aprofundar. Até porque eu vou falar do treinamento de força sobre os aumentos de força e treinamento de força sobre os aumentos, reduções, né, de flexibilidade. Tentar quebrar um pouquinho o paradigma ou botar fogo no parquinho. Bom, então, assim, a gente sabe que, no princípio, em torno de 6 a 12 semanas, a gente sabe que predomina, né, os aumentos de força são predominantemente por adaptações neurais. Então, de 6 a 12 semanas, a gente tem predominantemente adaptações neurais fazendo que a força aumente, né? No momento posterior, eu tenho uma maior contribuição de forma progressiva ao longo do tempo dos aumentos ali das unidades contráteis, né, das proteínas contráteis, actina e miosina, o conteúdo, né, todo o conteúdo interno dentro do sarcoplasma, fazendo com que eu tenha, né, uma maior produção de força. Então, eu tenho dois fatores acontecendo que de fato geram, né, aumento, né, ao longo do tempo a força muscular com o treinamento de força. Então, é meio que óbvio, né, falar de treinamento de força sem falar de aumento de força, mas a gente tem que entender o que realmente influencia e quais são as fases, porque é muito importante entender fases de treinamento, porque, assim, pensa no iniciante, tá? Pensa no iniciante e pensa no treinado, essas respostas. Essa curva, ela é pensando numa progressão e observando o iniciante no primeiro momento, e depois a progressão desse treinamento ao longo do tempo. Mas se a gente pensar no treinado, a gente já vai ter as adaptações neurais relativamente, né, consolidadas, entretanto, né, uma aspas aí, se a gente der um estimulante novo, né, que ele nunca tenha feito, eu vou promover novas adaptações neurais, tudo bem, e eu tenho a hipertrofia muscular que também atinge um platô, obviamente, e para quebrar esse platô, essa estabilização, essa estagnação nos ganhos de massa muscular, a gente implementa, a gente manipula, a gente muda, a gente usa alguns princípios, né, principalmente princípio da variabilidade, a gente muda o estímulo, né, de alguma forma. Quando eu falo de alguma forma, a gente tem métodos, a gente tem variáveis, as variáveis metodológicas do treino. A gente modifica isso, né? Hoje tem muita importância o volume, né? Esse volume de treino está com muita importância, mostrando essa capacidade de quebrar essa estagnação, mas a gente tem outras variáveis que a gente pode modificar, ou seja, sempre com um treino novo, mas não é um treino de circo, né? Um treino novo tem a capacidade de dar um estímulo novo e quebrar aquela estagnação e promover novas adaptações. Então, um treinado é muito difícil, é mais difícil, né? Porque, igual o Vitor falou no início, igual o FNP, depois das 8 semanas de treino, o FNP ainda tem condições ainda de tirar alguma coisa, né? Melhorar alguma coisa do indivíduo de flexibilidade. Mas por quê? Porque o FNP ele envolve mais variáveis, ele não envolve só o alongamento, ele tem a contração, então tem força muscular atuando ali de forma ativa, e nisso tem um estímulo adicional, e com isso ele consegue extrair mais. Mas à medida que a pessoa vai ficando treinada, ela vai ficando menos do que treinável, né? Quanto mais treinada a pessoa é, menos treinável. Vai ser mais difícil de eu conseguir melhorar essa pessoa. A gente tem que ter essa visão, e esse gráfico serve para isso, né? Mas vamos entender o porquê que acontece isso, eu acho que é interessante. Tá? Então,